Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre Henri Bergson, que é um autor que eu trabalhei lá no meu curso e basicamente tem um tema extremamente interessante, tá? Então, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com a obra dele, Ensaios sobre os Dados Imediatos da Consciência, que é a obra que eu trabalhei. Esta obra, segundo o Reale, é de 1889. Então, inicialmente, eu vou fazer uma síntese do que eu aprendi no meu curso, tá ok? A respeito desse autor, que é pouca coisa, né? Basicamente foi só um semestre, então não dá para você ter uma interação muito profunda, né, com as ideias dele, mas pelo menos você consegue atingi-las, ou seja, as ideias substanciais. Para começar, fazendo uma introdução aqui básica no Reale, na História da Filosofia, volume 6, ele diz o seguinte: bom, Ensaio sobre Dados Imediatos da Consciência, de 1889, Matéria e Memória, que é uma outra obra, de 1896, A Evolução Criadora, de 1907, As Duas Fontes da Moral e da Religião, é de 1932, e são essas as obras mais significativas do Henri Bergson. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1941. E foi o mais influente filósofo francês no período entre as duas guerras. Seu propósito de fundo foi a defesa da criatividade e da irredutibilidade da consciência ao espírito. Isso é importantíssimo para Bergson, porque o que ele vai fazer aqui é uma refutação do reducionismo positivista que já se via ali naquele período. O Bergson é de origem judaica, né? Todo mundo que ganha prêmio Nobel, vocês sabem, é meio que judeu, nem todos, claro, mas a maioria. Bom, enfim, nos últimos anos de sua vida, Bergson se aproximou do catolicismo, que ele via como a realização do judaísmo. Todavia, dado o antissemitismo que proliferava naquela época, ele renunciou à conversão efetiva ou formalizada, dizendo o seguinte no seu testamento: eu quis permanecer assim, né, dessa forma, porque, basicamente, eu queria estar entre os perseguidos, entre aqueles que amanhã serão perseguidos. Essas são mais ou menos as palavras dele. Porque ele já sabia daquela perseguição judaica e que aquilo iria se acentuar, como a gente sabe claramente que se acentuou de fato. Nesse sentido, Bergson foi um profeta, ele ficou e permaneceu judeu porque queria ficar entre os perseguidos. E você vai entender um pouco da religiosidade aqui do Bergson mais para frente, que eu vou mencionar aí. Bom, então eu tenho algumas anotações aqui que eu preparei, tudo baseado nas aulas que eu tive a respeito desse autor. E alguns pontos eu especifiquei mais analiticamente, né, em algumas obras que eu tenho aqui em casa, que falam de história da filosofia, não só do Reale, como também de uma introdução aos pensadores. Esqueci o nome do autor aqui, são 100 principais pensadores da filosofia, e também As Grandes Ideias de Todos os Tempos, né, que é um livro bem interessante também, porque resume facilmente as perspectivas dos autores em geral, aqueles mais importantes. Não vou dizer mais importantes, mas os que se destacaram, né. O gráfico, por exemplo, desse livro Das Grandes Ideias de Todos os Tempos, vai dizer o seguinte, que há dois tipos de conhecimento para o Bergson. Você tem um conhecimento relativo, que aí quando eu falo relativo, lembrando daquela concepção que eu dei lá no outro vídeo sobre relativismo e absolutismo, é em termos de relação. Conhecimento relativo é conhecer os objetos no mundo a partir de uma perspectiva particular. Tá? E o conhecimento absoluto, segundo Bergson, é conhecer os objetos no mundo como eles realmente são. Quer dizer que Bergson acreditava nisso? Acreditava. Quer dizer que ele não era kantiano? Mais ou menos, mas ele questiona Kant nesse conceito de coisa em si, dizendo que há a possibilidade de você alcançar na substancialidade via de experiência. Vocês vão ver. Mas quanto ao conhecimento relativo, ele é adquirido pelo uso do intelecto e da razão. É o raciocínio. E através deles estamos diante de uma certa distância da coisa em si, né? Nós estamos querendo alcançá-la mediante o intelecto e mediante a razão. Mas há um muro, não vou dizer muro, mas um abismo. O que a gente chamaria de hiato entre o processo analítico e representativo e a experiência, o mundo real, que acontece com ações simultâneas, né? Como eu já tinha falado no vídeo sobre Hegel. Só que quanto ao conhecimento absoluto, ele dirá: ele é adquirido pela apreensão intuitiva da verdade. É uma forma
bem direta de conhecimento. E aí ele diz, a intuição, meus caros, caminha na mesma direção da vida, porque é por ela que você alcança e vivencia o mundo. Tudo isso vai ficar mais claro após a minha explicação, espero eu. Então, deixa eu só voltar aqui ao meu caderno de anotações para a gente sintetizar essas ideias aí. Bom, primeira coisa, sobre a questão dos ensaios sobre os dados imediatos da razão. Tá? Então você tem aí a característica das coisas e as características da experiência. Essas duas diferenciações são essenciais para a gente compreender a ideia do autor mais para frente, aí, fazendo esse encadeamento lógico que, embora seja analítico, o apontamento é para uma vivência vinculada à duração, entenderemos ainda. Então as características das coisas têm a ver com o tempo da mecânica, e isso em termos espacializados. Tomem nota daquele conceito kantiano de espaço e de tempo. Não só kantiano, né? Vários filósofos trabalharam essa ideia. Nós vivemos num mundo transitório, nós vivemos numa imanência, onde as coisas, para Aristóteles, era um mundo sublunar, mas nós sabemos que hoje em dia nós sabemos que a transitoriedade e que o tempo existe também fora do mundo sublunar, também no mundo supralunar, certo? Segundo Einstein, nós sabemos que o tempo tem uma certa relatividade, obviamente, ok? Um dia no planeta Marte é diferente de um dia na Terra, e assim em qualquer outro planeta, né? Vai depender de vários fatores. Mas o fato é que existe uma transitoriedade em todos eles. Ponto. Quando se fala da característica das coisas, se fala, portanto, de tempo em termos mecânicos. Então, você tem um espaço que coincide com o ponteiro de um relógio, que é o exemplo que ele vai dar. Quando você tem um relógio de ponteiro, você vai perceber que ele se movimenta naquele espaço e que aqueles movimentos sempre são os mesmos, repetitivos, porque são mecânicos, certo? E eles expressam um certo cálculo daquilo que nós podemos chamar do tempo que passa em termos espaciais. Tá? Então, um bom exemplo disso é o relógio, diria Bergson. Agora, quando você está falando da característica da experiência, você está falando de tempo como duração, e isso, segundo Bergson, é consciência. Você sabe que, para Edmund Husserl, consciência é um fluir para fora. Né? Consciência é um projetar-se a coisas que estão ao nosso redor. Agora, para Bergson, consciência tem esse caráter muito específico, que é de duração. E desse modo, a gente define duração como aquilo que Bergson mesmo descreve. Vivi o presente com a memória do passado e a antecipação do futuro. Porque tudo que você faz em vida, você consegue fazer ou agir, mas sempre mediante uma perspectiva de que você vivenciou o passado e também tem uma preocupação quanto à antecipação do futuro. Então, enquanto o tempo mecânico fala das causas, o tempo da experiência, da duração, foge desse determinismo, porque na duração não há dois eventos idênticos, enquanto que, em termos de espaço, há sim essas similaridades, principalmente em termos de números. Vocês podem até pensar, mas isso é viagem na maionese, não sei o que, não sei o que. Não, mas calma. O Bergson ele vai provar para você, pelo menos ele vai evidenciar muitas características importantes da sua filosofia que fazem muito sentido. Então calma aí antes de você falar que isso é viagem da maionese, tá? Bom, se não há nada de idêntico na duração, não há nada de previsível nessa duração. E aí é que ele traz um conceito bem interessante para a gente aqui, que é a da liberdade. O que significa a liberdade da consciência? Será que tudo é determinado? Porque se nós partimos do ponto de vista de um tempo da mecânica, da espacialidade, nós vamos ter que abrir mão da nossa liberdade e admitir, inevitavelmente, aquilo que nós chamamos de determinismo. Tudo é determinado, porque é a questão de causa e efeito. É como que o efeito borboleta. Vai sempre ter uma relação de causa e efeito nessas coisas. Tá? Mas Bergson está dizendo aqui, na duração não é assim. Na duração, as coisas não são eventos que ocorrem de maneira idêntica. Então, o corpo,
para Bergson, representaria a percepção. A consciência representaria o espírito, ou o espírito a consciência. O corpo representa a percepção, então o espírito representa a consciência. E o espírito representa também a memória. Tá? Então memória, consciência e espírito são aqui nesse contexto sinônimos. E aí quando você fala de dois polos da mesma realidade, você não está dizendo que essas realidades estão separadas, porque para Bergson essas coisas, diferentemente do que pensava Descartes, essas coisas não estão separadas para ele, tá? Para Bergson. Então, espírito e matéria constituem dois polos da mesma realidade, isso é importante enfatizar, e não de realidades distintas. A vida se destaca nitidamente sobre a matéria bruta, certo? E aí você vai entender por que ele está dizendo isso. Principalmente, já adiantando, né, quer dizer, na adoração, ou na vida propriamente, que aí também é um termo sinônimo, nós temos uma evolução criadora, que significa um certo impulso vital. Tá? E esse impulso tem a ver com criação livre, e ele também é imprevisível, porque faz parte da memória, da história de cada indivíduo. E a evolução criadora, analogamente, ele vai dar o exemplo aqui de uma explosão de uma granada. Porque a evolução criadora é como se ela se espalhasse em direções diferentes e ela vai se bifurcando. Desde os vegetais aos animais, dos animais você tem várias espécies, os insetos e outras, até você chegar à determinação, né, de répteis, de mamíferos, de aves, e por fim você chega a uma diferenciação ainda mais profunda, que é entre animais e homens, já que os homens têm inteligência, têm racionalidade. E aí o Bergson faz uma diferenciação entre instinto e inteligência. A inteligência, vamos começar pelo instinto. O instinto, segundo o Bergson, ele funciona por órgãos, é uma coisa óbvia. Não é? A inteligência, pelo contrário, cria instrumentos. O instinto ele é hereditário, a inteligência não é necessariamente hereditária. O instinto ele se dirige a algo. Já a inteligência conhece relação entre coisas. Na verdade, a inteligência faz relação entre coisas, porque a inteligência é um processo analítico. Como nós já falamos aqui, a diferença de inteligência e intuição. Mas não confunda. Aqui eu estou falando da diferença entre instinto e inteligência. E instinto é repetido e é rígido, já a inteligência é criativa. A inteligência é o conhecimento das relações e não necessariamente o conhecimento das coisas, no sentido de ser o conhecimento da coisa em si. Não. O conhecimento da inteligência e da razão propriamente, poderíamos até dizer iluminista, não é o conhecimento da coisa, é o conhecimento da relação da coisa. Olha a diferença da situação aqui. Como isso é importante para a gente fazer aí nosso processo cognitivo. Né? Só que entre inteligência e intuição há essa diferença que eu mencionei, certo? Quando se fala de intuição, se fala de uma instância um tanto metafísica, ok? Porque só a intuição pode conhecer as coisas mediante aquilo que nós chamamos de simpatia. A intuição, ela, portanto, é um instrumento, né, como eu já falei, um tanto metafísico. E procede da simpatia, entrando em contato com a coisa. É mais ou menos o que o Bergson fala do exemplo da cidade. Né? Porque, queira ou não, quando você fala de intuição, você está falando de uma instância que tem uma conexão direta com a coisa. E isso se dá, inevitavelmente, quando você experimenta essa coisa. Então não está falando de uma intuição meramente intelectiva. Mas é, de certo modo, também, e muito mais, uma intuição, a gente poderia dizer, sensível. Essa força vital, esse vitalismo, que interpreta o fluxo da experiência em termos de tempo, em vez de espaço. Porque quando você faz isso, interpretando de uma concepção não meramente quantitativa, mas qualitativa, aí você pode alcançar a substância das coisas. E aí quando ele fala do exemplo da cidade, não sei se é o Bergson que fala, é o exemplo que eu tirei aqui do livro, Grandes Ideias de Todos os Tempos. Mas enfim, é um exemplo que tem a ver com a teoria dele. Uma coisa é você tirar várias fotos da cidade e depois juntá-las, todos aqueles recortes, e montar lá a sua história em quadrinhos daquela cidade. Outra coisa é você ir até a cidade, passear pelas ruas, prestando muita atenção em tudo que você vê. Então, você percebe que a diferença aqui entre intuição e intelecção é muito grande? Porque
A intelecção trabalha com objetos à distância, enquanto a intuição trabalha com a interação, total simpatia, total interação com a coisa da qual você está se relacionando. Tá? Mais ou menos isso aí que ele quer dizer com essa questão de intuição. Bom, e aí ele fala do impulso vital, né, que se exprime em atividades criadoras. O impulso vital ele se exprime através da arte, através da filosofia, através da moral, através da religião. Então o impulso vital ele fala também na perspectiva do inteligível. E não só, claro, mas também. Na obra Duas Fontes da Moral, as duas fontes da moral e da religião, o Bergson ele nos fala de duas fontes da moral que vale a pena destacar aqui. A primeira é a pressão social e a segunda o impulso do amor. Tá? Então você tem uma moral que se vincula à pressão social e uma moral que se vincula ao impulso do amor, que é uma coisa diferente do que o primeiro. Não há, como queriam os positivistas, apenas a moral da sociedade fechada, certo? Porque a moral absoluta da sociedade aberta, ela se vincula a prescrições que são vistas no cristianismo, que ele vai dar os exemplos aqui, nos sábios gregos, nos profetas israelitas. Quer dizer, tem seu fundamento na pessoa criadora, que alcança o absoluto pela intuição, certo? E não meramente pela intelecção. E o fim é a humanidade e o conteúdo é o amor. Porque estamos falando de uma perspectiva de uma sociedade aberta e não uma sociedade historicamente fechada. Não há uma questão aqui estruturalista, mas há uma questão de uma verdade de cunho absoluto, como nós vimos aqui, alcançando a essência. Se há a possibilidade de alcançar essa essência, então é óbvio que o conhecimento não é relativo, de relações meramente, que estão distantes do absoluto, que é a coisa em si. E nisso ele caracteriza a sua diferença com Kant. Outra questão também importante que ele vai falar é quanto à religião, porque a religião é análoga à moral, como ele disse antes, e ela é, diria Bergson, entrelaçada, entretecida de mitos, de fábulas, mas eles têm um objetivo, diria ele. E esse objetivo ele é vital em termos de reforço das relações sociais. Esses mitos, essas fábulas da religião, que são criações humanas, segundo ele, são importantes porque eles também reforçam as relações sociais. Mas essa é tida como uma religião estática, certo? Está no patamar de uma religião estática, que segue-se daí uma sofisticação dessa religião estática para uma religião dinâmica. E a religião dinâmica seria a religião dos místicos, como se vê em Paulo de Tarso, em São Francisco de Assis, em Joana d'Arc, quer dizer, várias pessoas da história que conseguiram transcender, diria, aquele aspecto meramente vinculado à religião estática, porque tinham sua intencionalidade, é uma linguagem um tanto husserliana, mas enfim, né, voltada para essa mesma humanidade, certo? Onde o amor de Deus é amor pelo homem, pelo indivíduo, e não meramente pela humanidade em si, né? Porque falar humanidade é tipo, eu posso amar a humanidade, mas não preciso amar meu vizinho, né? Mas a grande questão aqui, e a grande dificuldade é amar o seu próximo, não amar o mundo inteiro, certo? Por ocasião do avanço da técnica, que ele vivia naquele período dessas discussões também, a humanidade ela carece mais da religião dinâmica, dos místicos, em vista do progresso tecnológico, né, que fez com que crescesse o corpo, que ele vai usar esse termo, né, o corpo crescido, a população, a humanidade cresceu. E se espera, diante desse crescimento, que haja uma suplementação para a alma também, porque se só cresce a tecnologia e não cresce a suplementação da alma, aí nós teremos grandes problemas nessa sociedade. E dessa filosofia, diria o Reale, nós damos o nome de evolucionismo espiritualista. E ainda vou explicar melhor o que significa isso, tá? Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a liberdade. Tanto os que defendem o livre-arbítrio, como os que defendem o determinismo, estão errados para a perspectiva do Henri Bergson. Aí você vai falar, que também os caras que defendem o livre-arbítrio estão errados? Bom, ele diria que sim. Porque essas pessoas, elas usam categorias que fazem parte apenas da espacialidade para julgar questões
qualitativas e não quantitativas. Então, quando se usa categorias quantitativas para falar de questões qualitativas, você acaba cometendo um erro, diria Bergson. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio. Eles erram por acreditar que a causa da liberdade é a vontade do ser humano, ou está na vontade do ser humano. Aí você tome nota desse termo causa, tá? A questão de causa e efeito é muito importante para uma perspectiva espacial. Quer dizer, a liberdade depende da vontade do indivíduo, então ele é livre e, portanto, essa é a causa da liberdade. Já para o determinista, que é o oposto do indivíduo que defende o livre-arbítrio, esses deterministas erram por buscarem a causa também, só que essa causa determinante da ação é em outro lugar que é a vontade, não é na própria vontade. Só que eles mesmos não percebem que o único motivo profundo dessa liberdade efetiva é a consciência toda, é a consciência em termos de história, porque é na consciência, é na duração, é na memória onde as decisões de fato são tomadas. Isso é bem interessante, né, quando você pensa, tem que tomar uma decisão de uma coisa ou de outra coisa. Bom, o Bergson está falando, isso aí depende da tua personalidade, depende da formação histórica, depende do que é você, basicamente. Quer dizer, o eu, entre aspas aqui, não é uma soma de atos aleatórios, não é uma soma de atos distintos, como se vê, por exemplo, em Sartre, né, onde a existência precede a essência e você é livre para agir da maneira que quiser, independente de qualquer coisa. Não, no Bergson existe uma memória, né, existe um dado associado em termos de passado, presente e futuro, e isso é consciência. Certo? Então, quer dizer, uma soma de atos distintos? Não, é uma soma de atos unidos. Ou seja, é uma unidade em... Eu achei muito interessante essa parte aqui, né? Que ele vai dizer que o eu é uma unidade em devir. Nós vivemos num devir, certo? Várias repetições, porque nós vivemos no espaço. Mas é uma unidade em devir. Quando você pensa, por exemplo, em número, né, em quantidade, você percebe que há repetições de símbolos. Mesmo que ele vá até o infinito, ele sempre está se repetindo, embora se somando, se multiplicando. Os dados são os mesmos. Mas isso não acontece na duração. E aí é dito, assim só somos livres quando nossos atos emanam de toda a nossa personalidade. Porque o que é personalidade? Personalidade é um conjunto do seu histórico, do passado, do presente, e uma análise do futuro, né, do que você espera do futuro. Tudo isso é você. E é daí que emana uma decisão. E decisões não são tomadas por racionalização, não são tomadas meramente por impulso. Claro, você pode tomar uma atitude, uma ação por impulso. Mas o que ele está falando aqui é decisões amadurecidas, elas refletem personalidade. É a sua personalidade que faz a decisão. E não uma racionalização qualquer que você faça. Tá? Bom, ele também vai dizer que na consciência humana há infinitamente mais que no cérebro correspondente a ela. E aí é interessante fazer uma diferenciação aqui entre memória, recordação e percepção. Tá? Então, deixa eu só ver a hora aqui. Vamos lá. Bom, memória já viu que é consciência e duração. Memória é o ser mais profundo do indivíduo. Para Freud não é inconsciência, você tem consciente e inconsciente. Né? O iceberg é uma representação disso. Tal. O que está no fundo das águas é o mais profundo do indivíduo. Bom, Bergson vai dizer, não, memória é isso, basicamente. Não nos termos freudianos, mas é só uma comparação para você entender. Recordação. Toma do passado só o que é necessário para o presente. Então a recordação ela age junto com a percepção para tomar do passado somente o que é suficiente para a vida prática. Isso é recordação. E percepção é nada mais nada menos que a ação possível de nosso corpo, tem a ver com o corpo, tá? Sobre outros corpos, mas não corpos humanos, é todos os corpos em si, os objetos. Quer dizer, é um poder de ação que se move com destreza entre as imagens dos objetos, tá? Entre os fenômenos, entre aquilo que aparece. Então aqui a recordação, ela orienta a percepção, recordação que é aquela primeira que eu falei, a primeira não, a segunda, né? Orienta a percepção, pois sempre agimos com base em experiências passadas, tá? E aí, mediante a percepção, nós fazemos uma seleção, uma ação para com o mundo. Então, enquanto a memória é duração e a recordação
é lembrar de coisas do passado que nos servem à vida prática, não tem como a gente lembrar de tudo da memória, porque precisamos viver a vida prática. A percepção, ela é a representação do corpo no espaço. Então, memória e percepção se ligam em vista da ação. O espírito se liga ao corpo. Na verdade, aqui ele está falando justamente da relação, da ligação entre alma e corpo, né? Que o espírito vinculado ao corpo é a duração vinculada ao espaço. Ele não está olhando de um ponto de vista sobrenatural. Pelo que eu entendi aqui, ele está vendo uma coisa meramente fazendo um dualismo em termos de memória e cérebro, e não em termos de espírito e corpo. Embora ele também use o termo espírito aqui e tenha dado valor à religião, né? Mas enfim, vamos entender consciência, memória e espírito como a mesma coisa nesse contexto, tá? Bom, a liberdade da consciência encontra suas limitações justamente na percepção. É aqui que ocorrem as limitações, porque ela se vê inserida em certas situações que se repetem e que há necessidade de uma certa conveniência para a ação. E uma certa contingência exige isso também. Mas a consciência ou a memória, ela tem o poder de criação e de fazer o novo mediante a perspectiva do futuro, embora ela tenha uma associação nítida vinculada ao passado e, claro, obviamente ao presente. Em Bergson, o universo ele não é dividido, como eu já tinha falado antes, né, em res cogitans ou res extens. Ou seja, né, não é dividido entre pensamento e extensão, ou entre espírito e matéria. Porque espírito e matéria são polos da mesma realidade. Pensamento e extensão são polos da mesma realidade. Res cogitans e res extensa são polos da mesma realidade. E aí entra o conceito que ele falou, que a gente mencionou antes, que é do evolucionismo cósmico. Que você pensa, já estava bombando ali a perspectiva da evolução darwinista, de Charles Darwin, ou Darwin, enfim, como você quiser pronunciar. Então você tem uma evolução em termos mecanicistas e em termos finalistas. Porque se você olha para Aristóteles nas 4 causas, você teria aqui, na perspectiva da evolução mecânica, um sentido de causa eficiente, e na evolução finalista, um sentido de causa final. E isso gera o quê? Determinismo. É o que o Bergson vai dizer. Isso aí é puro determinismo. E por serem deterministas, eles deixam, essas pessoas que analisam a vida dessa maneira, deixam de ver, né, ou deixam escapar a realidade da evolução como ela é de fato. Porque o fato é que a vida da consciência não é uma coisa que se repete como acontece na espacialidade. Como acontece, por exemplo, no código genético, na hereditariedade, enfim, nos algoritmos do mundo espacial. A vida, na verdade, é evolução criadora. É realidade que se destaca da matéria bruta, sendo imprevisível. Você lembra que essa é uma frase que eu disse no comecinho? Que a realidade se destaca da matéria bruta e, portanto, ela é imprevisível. Não sei nem se eu disse essa frase agora, eu esqueci, mas eu acho que eu disse outra. Mas, enfim, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. A vida se destaca porque a vida reflete um processo criativo, diferencial, imprevisível. Ou seja, isso vinculado àquilo que nós estamos chamando de duração, de vitalidade, de criação, de arte. É isso que se refere aqui o Bergson, falando a respeito do novo, que também está totalmente entrelaçado com o histórico da pessoa. E se o mundo é um reflexo do que é o homem, a gente pode entender que a história também tem uma reflexão no sentido de duração que está baseado em termos tradicionais, tá? É uma coisa, a questão a se pensar que eu estou colocando aqui, não estou dizendo que o Bergson aqui menciona isso, mas é uma coisa que faz sentido também. Bom, a ciência e a vida prática exigem a linguagem do espaço, a linguagem espacial, a linguagem quantitativa, que se vincula à distinção, à separação e à heterogeneidade. Embora o espaço seja homogêneo, no sentido de que as coisas acontecem simultaneamente, e aí a gente já vai falar aqui do paradoxo de Zenão de Eleia, a respeito de Aquiles e a tartaruga, a linguagem para se lidar com o espaço ela é analítica, certo? Então, para conhecer é preciso dividir. Mas quando saímos da duração, ou seja, do processo que é a memória, nós matamos a experiência e não a vivenciamos exatamente.
Porque há uma diferença entre você examinar uma coisa e você vivenciar aquela coisa. Eu posso examinar matematicamente uma música, mas eu posso vivenciar experiencialmente uma música. Então essa diferença faz todo o processo mudar. O próprio Bergson fala, né? Ou bem se vive ou bem se conhece. Porque ou você experimenta ou você analisa. Há uma separação dessas coisas. Então ele faz também uma divisão bem clara entre sentimento, sensação e esforço. Sentimento no sentido de não ser uma adequação, categorizar essas coisas, né, esses sentimentos. Quando você categoriza os sentimentos, isso acaba gerando um processo meramente quantitativo e não qualitativo. E sentimentos tratam de questões qualitativas. As sensações são os afetos que exprimem dor ou prazer, e o esforço é uma associação com causas externas. Então, duração, qualitativo, em termos de linguagem. Espaço é quantitativo, também em termos de linguagem. Embora haja no espaço simultaneidade, também há na duração certa simultaneidade, na duração há uma heterogeneidade, no espaço, em termos de linguagem, há essa heterogeneidade, mas ele em si é homogêneo. Então, a ideia de número indica a intuição simples de uma multiplicidade de partes e de unidades semelhantes, como eu tinha falado, né? Os números em seus símbolos se repetem ao infinito como um processo espacial. E isso não acontece a mesma coisa na duração. As coisas não se repetem. Elas sempre são imprevisíveis. Daí o indeterminismo de causa e efeito. Embora suponha-se, possamos até pensar num determinismo em termos de consciência e não de termos de causa e efeito, o que é mais complexo aí. Então, mas o que o Bergson basicamente quer dizer, o que eu entendi pelo menos, é de que não há determinismo na consciência, porque há imprevisibilidade, as coisas não se repetem, afinal de contas, né? Porém, há um desencadear da consciência que também parece ser inevitável. Porque suas decisões, se elas são baseadas na maturação da sua personalidade, isso não deixa de ser uma coisa que se vincula meramente à sua vontade, mas que se vincula a um construto que não foi dado somente por você, né? Então a gente supõe, mas aí há determinismo também. Mas não é quantitativo, ele é qualitativo. E se é qualitativo, não faz muita diferença assim, né? E não chega a ser um determinismo em termos causais. É bem complexo isso, cara. Ainda vou pensar mais a respeito do assunto para falar sobre essa questão que eu achei sumariamente interessante. E eu vou tentar usar outros autores, não só o Bergson, mas enfim. O espaço é a matéria com a qual o espírito constrói o número, o meio em que o situa. Então o espaço é a matéria com a qual o espírito humano vai construir o mundo, o número, aliás, para usá-lo nesse meio. E as más interpretações, elas nascem por conta de um abuso da linguagem que privilegia categorias do espaço para falar da duração. Então, quando você privilegia essas categorias espaciais para falar de algo que tem a ver com os sentimentos, que tem a ver com o aspecto qualitativo, de qualidade e não de quantidade, você comete um abuso de interpretação, um abuso de linguagem. Porque as realidades são qualitativas. A sensação representativa é qualidade pura, mas vista na extensão, porque também, obviamente, a sensação pode ser vista na extensão, torna-se quantidade, certo? A duração é heterogênea, porque a consciência apreende, né, as identidades. Então, se a consciência tem a capacidade de aprender certas identidades e fazer diferenciações, então a duração é heterogênea nesse sentido. E aí eu queria fazer uma distinção básica entre instinto, inteligência e intuição, para deixar claro aqui, não confundir essas coisas. Para Bergson, instinto, ele é repetido, é rígido, como eu tinha dito antes. Inteligência é a relação das coisas, certo? Porque é um conhecimento distante, ele não conhece a coisa em si, por isso que é distante. Agora, a intuição é o conhecimento por conexão direta, porque ele interpreta o fluxo da experiência em termos temporais e não mecânicos. Como eu falei, aquela diferenciação de tempo. Você tem o tempo mecânico e tem o tempo da experiência. A intuição trabalha com o tempo da experiência. Por isso que essa é a conexão direta, o vitalismo, basicamente, que o Bergson está tratando aqui. E aí aquele exemplo da cidade cai bem aqui de novo, né? Bom, agora falando de um outro exemplo que é o do Aquiles e a tartaruga. Esse aqui é clássico, né? Eu já até citei em outro vídeo, se não me engano foi de Parmênides.
Que você tem lá o Aquiles, tem a tartaruga saiu na frente do Aquiles. Então, para passar a tartaruga, o Aquiles ele vai ter que percorrer a metade do caminho. Só que ele percebe que ele tem que correr também a metade da metade do caminho. Mas aí ele também percebe que tem que percorrer a metade da metade da metade do caminho. E isso é infinitamente prolongado. E assim ele nunca vai alcançar a tartaruga. Basicamente, esse é o epiquerema do Zenão de Eleia. O que acontece aqui é o seguinte. Todo mundo sabe que na prática, essa coisa não se dá da maneira que ele está falando aqui. Mas ele está falando de um processo analítico, que é diferente de um processo fenomenológico, que é diferente de um processo empírico. O que ele está dizendo é, se você fizer esse raciocínio, você vai ver que eu não estou errado. Não deixa de ser um sofisma? Não sei, mas ele está dando basicamente aqui, uma opinião para defender a perspectiva de Parmênides a respeito do todo, né, no ser e tal. Só que o que o Zenão não percebe nesse paradoxo é que o espaço, segundo Bergson, não é divisível, certo? Ele somente o é na representação intelectual e não na realidade mesma. Por isso que o Aquiles consegue, de fato, né, na realidade, ultrapassar a tartaruga. Embora na representação ele possivelmente não conseguisse. Porque o mundo não é feito de representação. O espaço, as coisas que estão nela, não são representações. As representações são a linguagem, beleza? Bom, o conhecimento intelectual é mais superficial que o experimental, diria Bergson. Aqui é uma questão difícil, porque de certo modo a gente percebe talvez uma inversão, né, do pensamento de Platão. Não sei, não, sim, porque é uma perspectiva mais vinculada à experiência do que... Eu não diria que ele é empirista, acho que é uma coisa mais complexa de se pensar. Mas de qualquer maneira, gente, o que o Bergson está querendo dizer com esse exemplo do paradoxo, né, já inclusive resolvendo o paradoxo de uma maneira muito criativa, já que ele abunda o seu pensamento em termos de criação, né, ele foi bem criativo aqui, e foi bem sucinto também, diria convincente, né, que ele vai dizer o seguinte: decisões são dadas mais por memória do que por mera racionalização. Ou se vive a escolha, ou se representa a escolha. Ou você vive a escolha da decisão, ou você representa aquela escolha e tenta alcançar pela racionalização, mas você não vai conseguir, porque no final o que você vai decidir é de acordo com a sua personalidade, independente do que você racionalize. E quando deixamos a escolha amadurecer, é a partir daí que a vivemos. Então, através do amadurecimento da escolha para identificar a sua personalidade em termos de decisão. Bom, é um assunto bem complexo, eu só fiz um resumo super básico do assunto para vocês refletirem aí, tá? Grande abraço e até próximos vídeos. Tchau!